Não sei por que me levantei nesse instante, envergonhado, como se eu fosse testemunha, cúmplice, réu do crime que denunciavam. Ninguém me julgava, não havia desprezo nos olhos que me encaravam, mas parecia evidente o absurdo da minha presença naquela sala, me apossando do canto vago que outro poderia ocupar, me apossando de outros cantos ainda mais vagos. Eu, um curioso, um intruso, um infiltrado. Eu, um saqueador de histórias, a roubar daquela gente suas mãos, seus olhos e até a sua voz. Acho que foi aí que deixei para trás o gravador, como se assim me desfizesse do que me incriminava. Atravessava agora o espaço abarrotado, tentando esquivar corpos e pensamentos e tentando me livrar do incômodo súbito, da angústia ou da náusea, daquele algo inanimável que confluía para o meu peito. De outro canto, abraçado às próprias pernas e encostado na parede, mais encolhida até do que eu estivera, Demétrio me lançou um breve aceno que eu de certo não soube acolher. É com esse trecho de ocupação do William Fuchs, que eu tenho citado aqui em vários vídeos, que eu começo falando sobre cancelamento e o que pode ou não ser, o que é lugar de fala, o que escritor pode ou não pode fazer, pelo amor de Deus, né? Tem uma matéria da Folha que é muito interessante, que falando sobre cancelamento, né? Que fala que se a nossa geração refizesse, né, o poema do Drummond, com certeza que era, né, que Gabriel amava João, que amava Cecília, que amava não sei quem, ia ser, né, que cancela João, que cancela Cecília, que cancela Tati, que cancela Scrubbles e assim vai. E que não cancela ninguém porque fulana, que não cancela ninguém porque não tem nem Instagram nem Twitter e portanto não sabe. O que é o cancelamento, né? Você não é você cancelar exatamente o serviço, mas você cancelar a figura pública de alguém. E muita gente tem sido cancelada ultimamente, de escritores a cantores, a artistas, a Anitta aí sendo cancelada sempre, né? E aí esses dias no Twitter até fizeram uma parada de cancelamento que foi interessante, lembrando do Monteiro Lobato cancelando a Anitta Malfatti, né? Na semana de 22 ali, um pouquinho antes, na verdade ele cancelou ela em 1912, 11, se eu não tô enganada, que ela fez lá uma exposição que era muito moderna pra época, né? Ela tava inspirada lá nas vanguardas europeias que ela tinha tido. Pra quem não sabe quem foi a Anitta Malfatti, Monteiro Lobato, nada disso, tem um vídeo meu, uma aula, aliás, tem várias aulas sobre a semana de 22 aqui, e tem uma no Teatro Municipal especificamente, que é um dos vídeos mais bacanas, mais incríveis que tem no Valer Livro. Mas tudo bem. Enfim, e aí ele fez, não se sabe ao certo, nem se ele foi nessa exposição, mas o Monteiro, que era o cara conhecidíssimo na época, fez uma coluna no jornal, que inclusive era a Folha, né, mas era o Correio da Manhã na época, e que se transformaria na Folha, cancelando a Anitta, né, falando que ela era, né, essa classe de artistas que não fazem arte, não sabem o que fazem, que são como furúnculos na arte, né, então, enfim, ele deu uma canceladinha na Anitta. A Anitta ficou bem decepcionada, bem triste, inclusive dizem as más línguas que ela nunca conseguiu recuperar, né, essa autoestima aí, e que inclusive ela ficou meio apagada durante a semana aí no grupo dos 5 por causa disso. Mas a gente tem agora, né, com essa coisa do cancelamento, um tribunal das redes sociais, né, e que assim, muita gente acaba se dando, conseguindo de alguma maneira ser escutado, por exemplo, o movimento Me Too, que inclusive saiu o livro aí pela Companhia das Letras, que é muito interessante, que são pessoas contando de abusos, principalmente mulheres, né, contando de abusos que sofreram por parte de diretores, de pessoas famosas e conhecidas, e que aí veio a hashtag, o Me Too, e a gente tem, enfim, uma série de outros projetos que visam justamente você contar o que aconteceu com você, sabe? E aí essa pessoa, eventualmente, será ou não cancelada. Qual que é a coisa, né? Tem o outro lado da história, que é o lado de que esse tribunal na internet aí acaba sempre indo com muito afinco nas coisas, normalmente sem questionar, e aí a gente tem aí as fake news, né, durante todo o governo, toda a campanha do Bolsonaro, inclusive, né, e a gente tem essa história de que não tem um espaço para debate especificamente, né, não tem um espaço para você contestar, para você responder, né, é claro que existem casos que são gravíssimos e que não tem o que questionar, e tem casos até mais simples, né, sei lá, agora, por exemplo, mais simples, entre aspas, mas, sei lá, a Boca Rosa tá sendo cancelada aí por causa do negócio do Girl Power no Big Brother Brasil. E eu que nem assisto Big Brother, tô sabendo de tudo. Por quê? Porque o tribunal das redes sociais está ali para
nos colocar a par, né? É só entrar em qualquer rede social. De qualquer jeito, isso também começou a ser uma pauta muito importante na literatura por conta de um livro específico que ganhou uma grana ferrada, porque um monte de escritor começou a indicar, inclusive a Oprah Winfrey, que tem um clube de leitura, indicou esse livro para ler no clube de leitura, que é um livro que chama American Dirty, da Janine Cummins. E ela conta a história de uma livreira que, enfim, ela é mexicana e ela acaba tendo que, por uma questão com o filho dela, ela migra para os Estados Unidos, né? Enfim, conta toda a sua história. E aí alguns escritores, ela não é latina, ela é americana mesmo, apesar de ela falar que a avó dela, né, é latina, ainda assim, uma grande parte dos escritores fizeram um abaixo-assinado para, inclusive, entregar para Oprah, pra falar, deixa eu avisar aí, esse livro é ruim, e não só por isso, mas porque ela não tem um lugar de fala pra falar, e mais do que isso, né, esse é um ponto muito importante, ela menospreza, segundo esses autores, ela menospreza a cultura mexicana, e coloca algumas frases, algumas questões, como se fossem uma verdade absoluta, mas acaba caindo no mais do mesmo, nessas coisas que a gente, esses preconceitos que a gente tem perante alguns tipos de classes e etnias e assim vai, né? E pra piorar a situação, eles foram fazer um lançamento desse livro, que aliás, depois de toda essa treta aí, foi até cancelado, né, os lançamentos por segurança mesmo da autora. Mas em um dos lançamentos eles botaram umas grades e um champanhe atrás, sabe? Faltou o Ministério do Vai da Merda? Faltou, que é aquele ministério que olha e fala, gente... Sabe? Só isso. E aí levantou-se, por conta desse livro, né, foi levantada essa coisa. Será que na ficção a gente pode inventar, ou será que a gente não pode inventar nada, né? Será que é o lugar de fala, então? Eu não posso, enquanto mulher, escrever um personagem homem, por exemplo, né? Eu, enquanto uma mulher branca, não posso ter um personagem, se eu fizer uma ficção, não posso ter um personagem negro. E aí, enfim, até saiu uma matéria da Folha citando esse caso e entrevistando uma galera, o Mia Couto, a Gualusa, a Djamila Ribeiro, falando sobre isso. E o Agualusa fala até uma coisa, né, que o escritor ele tem que saber ser mulher, negro ou lagartixa, porque se fosse assim, o Kafka não ia poder ter lançado Metamorfose, porque ele nunca virou uma barata. Aí foram fazendo essas comparações aí, né. Aí veio do Djamila Ribeiro do alto da sua, sabe, do seu conhecimento, que inclusive tem um livro que chama O que é o lugar de fala, né, falando que não é a questão de que você não pode falar, a questão é que a partir do momento que você fala, você tira o lugar de gente que poderia falar sobre aquilo com conhecimento de causa, né? Se eu, Tati, uma mulher branca, lançar um livro sobre questões raciais, eu possivelmente esteja tirando do holofote alguém que é negro e que pode falar com propriedade sobre questões raciais, né? Que eu não posso fazer isso. Não é que eu não posso, mas, poxa, custa dar espaço, né? É que nem aquela pauta que teve quando fizeram a Garota Dinamarquesa, que foram fazer, que era uma personagem, que a personagem era uma mulher transexual, né? E aí eles colocaram um ator pra fazer, né? E, poxa, porque se tem tanto ator que pode interpretar tanta mulher trans que faz, que atua muito bem, inclusive, por que não chama, né? Ao invés de chamar a galera de sempre. Pois bem, então é meio que isso, só que essa discussão, gente, ela não tem uma resposta, ela não tem uma coisa definitiva, ela não vai agradar gregos e troianos, sabe? Muito pelo contrário, ela vai levantar mais debate do que de fato vai nos ajudar a uma resposta. Há os que defendem que isso não existe na ficção, a não ser que eu fale de não ficção, aí sim eu posso falar de lugar de fala, mas que o escritor, como diz o Agualusa aí, tem que ser de tudo o que ele quiser, né? Ele tem que ter essa capacidade de inventar, né? Inclusive, uma das pessoas escutadas foi o Itamar Vieira, né? Que é o cara do Torturado, que foi meu livro preferido do ano passado, e que ele fala justamente isso, porque no livro dele são meninas, né? É uma família de negros, mas os principais, os protagonistas, assim, são duas meninas, né? Então, até que ponto, né? Isso pode, não pode? Não. E eu comecei lendo esse livro do William Fuchs, porque é muito interessante, inclusive, você pensar que o William Fuchs... Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, tá? Que me tirou do eixo, assim, né?
você pensa o seguinte, o William Fuchs ele ganhou meio que um curso para fazer no Cambridge e ele teve acesso a algumas ocupações. Cambridge é um hotel que foi abandonado e que agora tá sendo usado como um movimento ali de ocupação, né, para as pessoas que não têm moradia. E aí ele acabou ficando lá e acabou gravando entrevistas com as pessoas em gravador para escrever esse livro que chama justamente A Ocupação. E aí tem uma hora que eles vão de fato ocupar um prédio no centro de São Paulo, se eu não me engano, no Paissandu. E aí ele vê a polícia entrando, né, e ele nossa, tem frases muito boas. E esse capítulo é muito bizarro, de lindo, assim, de forte, porque ele começa a notar que não tem nem o encanamento mais do prédio tem. E quão absurdo é aquilo da galera tendo que, sabe, fazer barricada contra os policiais para não serem tirados de um prédio que nem cano tem, né? Porque eles não têm teto para morar. Só que o mais legal de tudo isso é que o William Fuchs, ele ocupa junto, né? Ele vai na manifestação, ele tá lá no hotel o tempo todo, e aí quando ele entra lá e que eles têm que fechar, porque senão a polícia vai entrar, ele começa a escutar as histórias das pessoas que ocuparam lá e que de fato não tem casa, porque ele tem casa, sabe? Ele tá fazendo um estudo de causa, assim. E ele começa a questionar o lugar dele, o lugar de ocupação dele, se ele deveria ali. Então ele começa a se sentir um impostor, né? Que é isso que eu li aqui pra vocês, e que é lindo demais se a gente for pensar, né? Que é a gente pensando, ele falando, cara, eu tô ocupando o lugar de alguém que talvez devia estar aqui, sabe? Mas e aí, né? E aí, inclusive, ele troca cartas com o Miyakoto, porque o Miyakoto foi meio que o padrinho dele. E, aliás, é interessante, porque o Miyakoto é entrevistado nessa matéria da Folha que eu citei, né? Eu vou deixar os links todos aqui embaixo. Então é muito legal, né? Eu, um curioso, um intruso, um infiltrado, eu, um saqueador de histórias, a roubar daquela gente suas mãos, seus olhos e até a sua voz. Então até que ponto não é disso que a gente tá falando quando a gente fala de lugar de fala, né? Quando a gente questiona algum tipo de história que é contada. Então, eu acho que fica o questionamento, e eu não tenho uma resposta definitiva pra isso, sabe? Mas eu acho que é um questionamento muito válido, sobretudo em tempos atuais. Eu acho que o cancelamento, ele é muita coisa, né? Até porque a gente quer pegar pra gente, né? A pessoa é muito má, então vamos cancelar, vamos acabar com ela, vamos crucificar a pessoa nunca vai poder voltar nas redes sociais do mundo, acabou, deu. Isso é complicado, né? Porque a gente, né, tem um tetinho de vidro aí. Mas em relação à literatura, que é o que eu falo aqui no canal, não vou ficar falando de outras coisas, mas essa arte literária é um questionamento importante da gente fazer, né? Qual que é o lugar do escritor? Né? Ele pode fazer isso? Ele não pode? Ele vai tirar lugar? Ele não vai tirar lugar? E olha que importante, né? Quando a gente pensa, então, nessas histórias, esses ativismos aí de mulheres que estão lançando grupos só com mulheres, de escritores trans e escritoras trans que estão lançando o seu próprio grupo, a Lisandra Napoleon, a Djalmila Ribeiro, que também fala muito sobre isso, Jaridia Arraes, que tem um selo só com mulheres, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, assim, né, a importância de tudo isso que a gente tem, que eu acho que é bem legal, e repensar e se questionar. Porque eu acho que a gente não tem que achar resposta, a gente tem que se questionar mesmo, né? E é legal isso, porque o William Fuchs, ele não chega a nenhuma conclusão nesse livro, sabe? E o Miyakoto fica falando pra ele em cartas, olha, o seu papel é ocupar com a sua literatura, que lindo que você tá fazendo isso, sabe? Mas eu sinto também que ele não chega a nenhuma conclusão, mas ele debate, isso que é o mais importante. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Debater, colocar alguém atrás da orelha e entender se existe ou não lugar de fala, então pelo menos vamos questionar, sabe? Não tem essa coisa de geração chata, não somos chatos, a gente só tá querendo entender e debater, coisa que nunca foi debatido, né? Só nos foi imposto ali. Falei muito neste vídeo aqui sem edição, lembrando que o Papo Livro é um papo livre, no caso, né? Então aqui não tem edição, sou eu com vocês e eu, e é isso. Comentem aí, vamos debater sobre isso, vou deixar todos os links das matérias aqui embaixo. Tchau!